Não sabe contratar? Pois essa live de agora é para mostrar para você como ter os profissionais certos para trabalhar no seu evento. Uma coisa que eu falo sempre, sempre. Se alguém perguntar para mim, qual que eu prefiro? Ter um evento com uma estrutura muito boa, com tudo funcionando de primeira, ou eu ter uma excelente equipe, gente, eu vou sempre responder: eu quero ter uma excelente equipe. Por quê? Nenhum evento tem sucesso, nenhum evento vai dar certo se não tiver uma boa equipe. Tem que ter essa boa equipe. Então, por isso que eu quero falar um pouquinho sobre esse assunto hoje, né? E contratar, gente, uma equipe para eventos é uma coisa assim, não é fácil, não é fácil. Ela é bem complicada contratar. E ainda, normalmente, quem faz contratação, tem dois medos. Porque assim, pode ser que ele caia em duas armadilhas e eles têm medo disso. Primeira armadilha é você passar por todo o processo de contratação, que não é fácil, que é demorado, a gente vai ver aqui que é uma coisa que leva tempo. E aí no final você escolhe uma excelente pessoa para trabalhar com você e essa pessoa não quer o emprego, aceita e depois desiste, vai embora. Quer dizer, todo o seu trabalho foi por água abaixo, né? Isso é muito, muito comum de acontecer porque o mercado está aí, né? Empresas demitem, empresas contratam, as pessoas mudam de emprego, as pessoas procuram sempre melhorar, sempre procuram ganhar mais, sempre procuram novos desafios. Isso é normal, normal, normal. Então, assim, pode acontecer com você? Pode. E as pessoas que contratam têm esse primeiro medo. E o segundo medo é o medo de se enganar. De ir lá, contratar a pessoa, fazer todo o processo bonitinho e tal, e achar que contratou a pessoa certa. Mas depois lá de um tempo ela trabalhando, de um mês, 2 meses, 3 meses, descobre que aquela pessoa, gente, não é boa. Não é boa como ela achou que era. E aí comete-se esse engano e precisa fazer o que talvez seja pior ainda, né? Pior do que contratar é você demitir. É muito ruim demitir uma pessoa. Então, às vezes precisa fazer isso e isso é muito ruim. Não é legal. Se para você ser demitido não é bom, imagina quando você vai demitir, né? Então, assim, ser demitido é ruim. Demitir é pior ainda. E nós que somos da área de eventos, isso ainda pode ser um agravante. Por quê? Você pode descobrir que a pessoa não é boa no meio de um evento. Você pode começar a ter problemas com ela no meio do evento, o evento acontecendo e você fica assim, na mão, né? Você fica ali com um problemão para resolver. Isso aconteceu uma vez comigo. Eu trabalhava numa instituição, era uma empresa grande. A gente estava fazendo um evento grande, grande mesmo. Tinha ali numa média, acho que, não sei, umas 2.000 pessoas, 3.000 pessoas nesse evento. Tinha participação de ministros, né? Então, era um evento de peso. Tinha contratado um cantor baiano aí famoso. Então, assim, era um evento de peso. Então, estava acontecendo esse evento e por causa disso, a gente contratou uma mestre de cerimônias especial. Vocês sabem que esse tipo de mestre de cerimônias são pessoas populares, né? Ou um artista, ou um apresentador popular, né? Alguém aí da mídia, famoso, e a gente contratou essa pessoa. Só que essa pessoa, gente, eu não sei qual foi o problema dela nesse dia. A sensação que a gente tinha é que ela estava fazendo a apresentação, ela estava bêbada. Era essa a impressão que a gente tinha, que a pessoa estava bêbada, que ela tinha bebido e tinha ido. E ela errava nomes, e ela não chamava, e ela. Nossa, altos problemas, altos problemas. E isso, gente, acontecendo no meio do evento, o evento rolando e a gente passando por aquilo. E não dava simplesmente para tirar ela e colocar outra pessoa. Não dava. Por quê? Porque ela era uma mestre de cerimônia especial. E aí o que a gente fez foi
já começar a procurar uma outra pessoa para substituir ela. E conseguimos, assim, no sufoco, mas conseguimos. E foi uma situação tão atípica, porque, é, bom, eu nunca tinha visto isso acontecer. Acho que eu só vi uma vez que teve uma cantora que cantou o hino nacional, ela também estava bêbada. Não sei se vocês viram, isso aí viralizou na internet. Então, um problema. E aí, o que, que nós fizemos? Trocamos ela. Então, a gente falou, no outro dia, falou assim, ó, não precisa vir mais, que a gente conseguiu contratar outra pessoa. Ela deu uma desculpa, dizendo que tinha tomado remédio, que não estava bem. Mas, gente, se você não está bem e tomou remédio, não pode, você não pode trabalhar. Então, foi um problema que a gente enfrentou na contratação. Então, assim, a gente tem esse problema ainda, né? E isso acaba prejudicando a qualidade do seu evento. E é por isso que eu quero muito falar sobre isso aqui, como você vai contratar uma pessoa. Eu não vou focar, não vou falar assim, porque a gente faz muita contratação, às vezes para um evento só, às vezes você contrata uma empresa e essa empresa traz já o profissional, mas só que você parte do princípio que essa pessoa é, ela já entrevistou e ela já fez todo esse processo que você fez aqui, ela fez lá. E aí ela está subcontratando, né? Então, vamos imaginar aí que você vai contratar desde o zero, tá? Desde o início, para essa pessoa trabalhar com você. A primeira coisa, gente, que você tem que fazer antes de começar o processo de contratação em si, existe um pré-preparo aí, né? Um pré-preparo. Você tem que primeiro listar tudo que você quer que aquela pessoa saiba para aquele evento, tá? Você tem que colocar as características. Não, eu preciso de um profissional que seja assim, 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 assado, atenda essas características, que atenda seu evento, tá? E, inclusive, colocar o perfil. Por exemplo, imagina que você vai contratar recepcionistas. Você tem que colocar que você precisa de uma pessoa comunicativa. Porque é o mínimo, né, de uma recepcionista de eventos. Uma pessoa tímida, que não fala, que não conversa, não dá para ser uma recepcionista de evento. Ela vai para outro cargo. Por exemplo, se for um operador de som, não precisa ser comunicativo, né? Ele não precisa. Ele precisa só saber operar aqueles tipos de equipamento para aquele evento. Só isso. Então, são características mais técnicas. Mas tem outras que você necessita. Por exemplo, o mestre de cerimônias, você precisa que ele tenha uma boa locução para poder trabalhar no seu evento, se você for contratar. Então, nesse pré-preparo, você vai descrever essas características. E isso, gente, você não precisa fazer em todas as contratações. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu digo o seguinte, você fazer contratação, como eu falei, é um processo difícil. Mas é um processo que vai te ajudar muito, muito. Você que é gestor de evento e que faz contratação, esse tipo de trabalho vai te ajudar no futuro. Então, vale a pena você gastar um pouco mais de tempo. Você vai entrar aí no modo contratação, entendeu? Então, mas aí você não precisa descrever essas características toda vez que for contratar. Você descreve, né, uma vez, e aí depois você só vai atualizando, você só vai mexendo ali no que é bom e o que é ruim. Né? Às vezes você fala assim, eu coloquei essa característica e não precisa. Ou se não, faltou essa característica. E aí você vai colocar isso aí na descrição quando você for contratar. E a outra coisa que você tem que fazer é descrever os seus valores. O que você acha, que valor que a pessoa tem que ter. Não gente, não são aqueles valores que você coloca lá numa plaquinha, aqueles que tem os valores da empresa, você coloca na parede. Não é isso. São os valores que você acha importante. Por exemplo, você não vai querer no seu evento uma pessoa que não seja pontual, uma pessoa que não seja organizada, uma pessoa que não saiba se relacionar com os outros. Tudo isso. Você quer, né, que tenha isso, uma pessoa que aprende. Então, você quer essas características, as características dessas pessoas, você quer gente assim na sua equipe.
e você vai descrevendo. Você pode fazer aí um brainstorm com a sua equipe, para você ver, não estou falando equipe, mas de repente com pessoas da sua confiança, para ver assim, não, quais os valores que eu quero que tenha, né, para trabalhar comigo. Eu quero que a pessoa tem que ser transparente, né? Ela tem que ser pontual, ela tem que ser organizada. Uma pessoa desorganizada não vai dar certo para trabalhar com evento. Então, você vai colocando isso aí. De repente, quando você terminar, você vai ter aí, sei lá, 35 valores. Aí você pega esses valores e vai agrupando eles em grandes grupos, para você ter aí no máximo 4, 5 grupos, tá? Porque você não precisa de muitos. E aí, quando você for observar as pessoas, você observa se elas estão dentro desses valores que você quer. Por exemplo, e é bom você dar uma olhada na sua equipe também, se você já tem uma equipe que você já trabalha. Dá uma olhada aí se as pessoas que estão trabalhando já, se ela atende esses valores. Porque senão, gente, ela é uma maçã podre dentro da sua equipe e ela vai contaminar todo mundo. Por exemplo, se você tiver uma pessoa que ela não é pontual, isso é um problema. E pode contaminar os outros. Sabe? Eu já conheci gente assim, pessoas que não gostavam de trabalhar. Eu brincava, nossa, ele chega de ré no trabalho, porque ele já chega querendo ir embora. Então, tava sempre assim, e aí, quando é que vai terminar? Eu já posso ir embora? Já tá na hora de ir embora? Sabe assim, vai, gente do céu, pelo amor de Deus, uma pessoa dessa, vir trabalhar em eventos é complicado, muito complicado. Então, isso pode ser uma maçã podre, contamina todo mundo negativamente na sua instituição. Então, é bom você dar uma olhada, porque pode ser que no futuro você tenha que tirar essa pessoa, tá? Da sua equipe. Bom, feito isso, você fez esse pré-preparo, né? Você vai começar o processo de contratação em si, né? Para isso, gente, existe uma técnica chamada funil de contratação. É igual um funil mesmo. Você começa com a boca larga e vai afunilando, e aqui embaixo você vai sair só quem você realmente quer, quem só realmente te interessa, né? Então, é desse funil que a gente vai ficar falando aqui, tá? Então, como um funil, a boca desse funil aqui, ela é uma boca larga. Então, você tem que colocar muitos profissionais aqui nessa boca larga. Então, você tem que divulgar o máximo possível se você tiver essa vaga. Divulga ela o máximo que você puder. Você coloca aí no LinkedIn que você está contratando, no seu site, se você tiver. Coloca em grupos de WhatsApp. Divulga o máximo. Conversa com seus funcionários, se você tem. Conversa com a sua equipe, se você tem uma equipe. Fala, olha, eu estou contratando. Peça indicações para amigos. Peça, né? Já aí na sua comunidade de eventos, né? Outras pessoas que você conhece de evento. Peça indicações. À medida que você for pedindo indicações, você vai colocando aí nesse funil. Cuidado, gente, porque muitas pessoas falam, nossa, que exagero, né? Você divulgar tanto, para que eu vou divulgar tanto? Se eu pegar umas 3, 4 indicações, já tá ótimo, resolve meu problema. O lance, gente, é que vai ter gente que você não vai gostar. Vai ter gente que não vai querer ficar com você. Lembra que eu falei? Que são as armadilhas do início? E aí você vai perder, né? Você não vai ter pessoas para contratar. Então, quanto mais pessoas você colocar aí nesse funil, tudo bem, ótimo, melhor. E esse é só um início, também é só um início. E aí, nessa divulgação que você vai fazer, você vai ou pedir currículo, ou você vai pedir para que a pessoa preencha um formulário, né? E aí, quando chegar esse currículo, a primeira coisa que você vai fazer é uma análise desse currículo, para ver se a pessoa realmente atende aquilo que você quer, né? Porque às vezes tem muita coisa ali, então, chega um currículo que não tem nada a ver, aí você já descarta, já tira fora, você já dá uma enxugada, você já dá uma eliminada, tá? Já olha se aquela pessoa atende. Às vezes tem, por exemplo, se for um mestre de cerimônias e você quer que, você é de uma instituição pública, você quer que ele já tenha trabalhado em eventos com parlamentares. Se ele nunca trabalhou, você já elimina ele do seu currículo.
tá? Aí, depois disso, que você fez essa seleção, essa primeira seleção, na primeira etapa desse funil, né? Você vai já fazer uma segunda etapa, que é você buscar referências. Você fala, mas já vou buscar referência agora? Nessa etapa, por que eu não deixo para buscar lá embaixo? Porque, gente, referência é uma coisa muito importante. Quando você vai atrás de referência, você descobre que a pessoa é uma pessoa que ela teve um patrão, um chefe, que não quer trabalhar com ela de jeito nenhum. Tem alguma coisa errada aí. Sabe? Você vai descobrindo que alguma coisa que não vale a pena essa pessoa trabalhar para você. Então, não deixa para checar isso lá no final, porque de repente, quando chega lá no final, você já passou por todo aquele processo e aquela pessoa não serve para você. Então, cheque as referências logo no início, tá? Inclusive, assim, se for uma pessoa boa, já vai aí tendo, né? Você já vai tendo uma noção. Opa, essa pessoa aqui tá bem indicada. Legal, né? Essa aqui promete. E por aí vai. Então não deixa para depois. Muitas pessoas deixam para o final isso. Não deixa para depois. Depois disso, você vai passar para uma outra etapa, que é a etapa da qualificação. O que é isso, né? Quem é da área acadêmica sabe muito bem o que é a qualificação, né? Quando a gente está fazendo aí um mestrado, um doutorado, a gente passa por uma qualificação. A qualificação é você verificar se tudo que está naquele currículo, se tudo que aquela pessoa falou é verdadeiro ou não, né? Se aquela... Então, como é que você vai fazer isso? Você não vai chamar a pessoa, porque aí você vai perder tempo, a pessoa vai perder tempo, a pessoa, às vezes você marca, aí você tem que parar o trabalho, a pessoa fica ali um tempo. O ideal é você fazer uma ligação, você fazer uma checagem por telefone. Então, o interessante disso é que você tem um tempo, né, no meio dos seus afazeres, você pega o telefone e liga, você não precisa agendar e perguntar para a pessoa. Você pode vir esse horário? Não, só pega o telefone e fala. Às vezes você pode até falar, olha, eu posso te ligar? Aí a pessoa vai falar, pode? Não, me liga daqui a 1 hora. Mas vendo que é muito mais rápido, muito mais ágil, do que a pessoa vir até você, e você tem que parar tudo que você está fazendo para fazer essa entrevista. E essa, gente, é uma entrevista muito rápida, muito rápida. Você está aqui com o currículo na mão, olhando ali aquele currículo, né? Olhando e falando com ela no telefone. E aí você vai, tá, tô vendo, você trabalhou em empresa tal, beleza, você trabalhou quando? Entendi, tá, beleza. E aí você vai checando. Eu já vi, gente, um currículo que a pessoa diz que tinha trabalhado não sei quantos anos numa empresa, mas ela tinha errado a data. Ela não tinha trabalhado aqueles anos todos. E no que eu fui checando com ela, ela falou assim, não, mas não foi nessa data. Ela tinha errado, ela tinha se enganado. Então, aí você vai percebendo. Numa ligação, às vezes, gente, sabe o que você descobre numa ligação dessa? Que a pessoa nem quer trabalhar nesse lugar. Ela só preencheu assim por impulso. Às vezes, num momento, quero sair, quero mudar de vida. Vai lá e preenche. Mas ela nem quer, nem está interessada. Então, numa ligaçãozinha dessa, você já descobre isso. Na verdade, gente, quando você conversa com a pessoa por telefone, você descobre um monte de coisa. Um monte de coisa. E aí também você já elimina um monte de gente também. Entendeu? E vai ficando aí cada vez mais, o seu funil vai ficando cada vez mais estreito. Tá? Depois, gente, que você fez essa parte, é a hora, aí sim, de uma entrevista pessoal. A pessoa vir pessoalmente, aí já muda um pouco o esquema. Hoje em dia, muitas pessoas não fazem essas entrevistas pessoalmente, preferem fazer por uma videochamada e tudo mais. Mas eu gosto de ser pessoalmente, eu gosto do tete a tete, eu gosto de estar olhando o olho da pessoa. E às vezes a pessoa na frente, né, de uma câmera, de um vídeo, ela fica mais constrangida, ela não se mostra. E já pessoalmente ela vai soltando. Então, pessoalmente é bem melhor. Eu considero bem melhor. E aí, você pode ser você,
que vai fazer essa entrevista, ou pode ser uma outra pessoa que entenda, né, mais e consiga fazer uma leitura daquela pessoa. Aí você fala assim, Nilza, mas uma leitura? É uma leitura para ver se aquela pessoa atende ou não aqueles valores. Lembra aqueles valores? Então, e como é que você vai fazer isso? Você vai fazer uma série de perguntas para ela para ver se ela corresponde àqueles valores que você quer. Faça perguntas. Por exemplo, você quer saber se essa pessoa é uma pessoa que aprende, que é uma pessoa que gosta de aprender. Você pega e pergunta para ela assim: você gosta de ler? Aí a pessoa vai dizer sim, não. Aí você fala, mas qual foi os livros aí que você leu que você achou mais interessante? Aí a pessoa fala, eu li tal livro. Mesmo quem não gosta de ler, sempre teve um livro ou outro que leu. Aí se falar que não gosta de ler, não, mas você gosta de que? Ah, não, gosta de filme. Tudo bem? Aí você fala, tá, e qual que você mais gostou aí, que tem, né? Aí a pessoa vai dizer, e você fala, e o que você aprendeu com esse filme, com esse livro? Você consegue? O que você conseguiu tirar para sua vida, né? Outro dia mesmo, eu fiz um vídeo e falando de 3 livros que me ajudaram muito na minha carreira. Então, assim, sempre tem, gente, um livro, né, um filme, alguma coisa que te ajuda na sua carreira, que transforma, que te dá e às vezes ele que não tem nada a ver com sua carreira. É sei lá, um dos que eu falei lá é um romance. E ele me ajudou muito, muito, por causa do fundo que ele tinha, né? Então, assim, são coisas que vai te ajudar a ver se aquela pessoa atende ou não aqueles valores que você quer. E você vai fazendo esse tipo de pergunta. Às vezes, se você sai de uma entrevista, não sei se aconteceu com você, você fala assim, mas por que essa pessoa me perguntou isso? Não tem nada a ver. Eu me lembro que uma vez numa entrevista de emprego, me perguntaram assim, me fala aí uma situação que você já precisou fazer evento sem dinheiro. Aí quando ela me fez essa pergunta, eu falei, já vi que essa instituição tem dificuldade de conseguir dinheiro. Eu já percebi isso. Então, e aí ela queria saber essa característica, por quê? Porque ela precisava de uma pessoa viradora ali, que se virasse, né? Então, tem isso, né? Então, você vai fazendo essas perguntas. E aí você vai descobrir se essa pessoa consegue ou não se encaixar, se ela se encaixa nos valores que você acha importante que ela tenha. Agora, gente, esses valores são seus. Eu estou falando aqui valores que para mim é importante, que talvez para você não seja. Então, assim, cada pessoa tem um valor, cada que acha que é importante, tá bom? Então, olhe, observa os valores que são importantes para você, ok? Bom, e aí beleza, temos aí, tá vendo, né? O funil tá cada vez, né, menor. E aí você já eliminou mais uma galera aí que não atende. Percebe, gente, por que tem muita gente entrando aí nesse funil? Por causa disso. Porque senão você, no final, não vai ter ninguém para fazer, né, a última entrevista. E qual é, gente, a última entrevista? A última entrevista é a técnica. É literalmente a técnica. É você saber se aquela pessoa sabe fazer aquilo que ela falou que faz. É botar a mão na massa. Você precisa ir para o seu evento de fotógrafo, né? Sei lá. Você tem que ver, o cara sabe tirar foto, então você tem que mostrar. Faça um teste. Ele sabe, o operador de som, ele sabe mexer no som, então tem que ser no mínimo, tem que ter essa parte aí de teste, tá? Porque senão, não, imagina, você adorou a pessoa, gostou da pessoa, falou, não, é a pessoa certa. E aí depois ela não sabe fazer a parte técnica, e aí é um problema. É bom também, gente, mesmo não fazendo parte, todo profissional da área de evento tem que saber escrever. Então é bom você pedir para ele fazer uma redaçãozinha, para você ver se ele sabe escrever o mínimo, se não é garrancho a letra, sabe? Porque vai precisar, uma hora ou outra vai ter que escrever ali correndo, vai ter que anotar um nome. Então é importante, né? O mínimo, não é ser um letrado, não, é o mínimo, para ele saber pelo menos o mínimo,
tá bom? Eu acho interessante, eu acho importante. Mas se você falar assim, não precisa não mesmo, por que um cara do som vai precisar escrever? Aí, se você achar que não, tá tudo bem, tá tudo certo, tá bom? E aí, percebem, né? Chegamos aí no final, provavelmente com dois, com três. É muito bom que você chegue no final aí, gente, pelo menos com dois ou três, para você não ficar na mão de um só, tá? Os dois, três, quatro, é importante. Dependendo da quantidade de pessoas que você vai contratar, é bom que você tenha. E aí, esse momento, essa hora que você chegou, lembra que eu falei lá no início que a gente tem dois medos de cair em duas armadilhas? Uma delas é contratar a pessoa errada. Você fazendo desse jeito que eu estou te falando aí, você seguindo essa técnica desse funil, né? Que é uma técnica já testada, é uma técnica comprovada, né? Não é nada que eu estou inventando. Você vai você tem o outro medo. Qual é o outro medo? Dessa pessoa não ficar. Você passar por tudo isso e a pessoa não ficar. O que acontece? Esse momento que você fechou, e você, pô, essa é a pessoa, essa é a pessoa que eu quero. Você vai vender a sua empresa, você vai vender o seu evento para ele. Você vai mostrar para ele o tanto que é legal trabalhar nesse evento, o tanto que é interessante trabalhar nessa empresa. Então você vai mostrar os seus valores. Olha, aqui a gente tem esses valores, a gente segue dessa forma. Olha, a gente trabalha assim, assim, assado. Aqui, né, quando tem um evento é puxado, é difícil, mas depois quando não tem, é mais tranquilo. Olha, mas a equipe é uma equipe animada, divertida. Você vai ver, a gente se diverte nos eventos. Mostra, se for possível, fotos de eventos que você já fez. Vai vendendo mesmo, gente. Vende mesmo. Fala de tudo que é de bom daquele seu evento, tudo que é de bom daquela empresa, das vantagens, de tudo. Para quê? Para que essa pessoa comece a desejar trabalhar com você. Para que ela fale assim, pô, eu quero trabalhar nesse lugar. Sabe, assim, eu não sei se na cidade de vocês tem aí, mas eu estava lendo sobre algumas empresas que fazem isso. Por exemplo, o Sabin. O Sabin, que é um laboratório aqui em Brasília, eles vendem muito bem a empresa deles para os funcionários. E eu só estou falando Sabin porque foi uma que eu lembro, mas tem várias outras que vendem bem. E aí, o que o cara quer? O cara quer trabalhar com você, entendeu? Investe, em vez de você ficar com medo dele sair, é ele que tem medo de não ser aceito. Gente, e eu vou dizer para vocês, hoje em dia é tão difícil, profissional bom, é muito difícil. Então, quando você conseguir você tem que fazer o possível para segurar ele, para ele ficar com você, para você reter esse profissional com você. Então, você tem que dar aí motivos para que ele queira trabalhar com você, tá? Para você reter ele. E aí, se ele tiver em outros processos seletivos, se ele tiver vendo outras coisas, ele sempre vai escolher você ao outro. Por exemplo, se você quer de repente ter um banco de talentos, né? Às vezes você quer ter um banco de talentos. Na hora que você precisar naquele seu evento, você tem como procurar. Você pode fazer tudo isso que eu estou te falando. Só que no final, em vez de você contratar, você vai colocar o nome dele no banco de talentos. Então, é só quando você estiver divulgando a vaga que isso seja claro. Porque, inclusive, você vai até ter mais gente participando, porque a pessoa sabe que não é para contratação imediata. Então, ela fala, eu posso participar, porque se eu precisar no futuro, eu tenho lá essa possibilidade de trabalhar nessa empresa. Então, nós que temos, né, tantos eventos, né, que a gente está sempre precisando de novos profissionais, como eu já falei, né, nunca a gente às vezes fica com o mesmo mestre de cerimônias em todos os eventos. É muito difícil uma empresa pública ou corporativa ter ali no seu quadro de servidores, de funcionários, um mestre contratado. Então, você sempre vai precisar. Então, é bom você ter no seu banco de talentos. Isso vai te ajudar. E você pode fazer desse jeito, esse processo seletivo, mesmo que não seja para você contratar de imediato, que seja para você usar para o futuro. Porque aí você tem um bom banco de talentos.
tá? E hoje a gente tá ficando por aqui com essa live. Grande abraço para vocês